Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. E hoje nós vamos entrar no capítulo 7 do Evangelho de João. Nós vimos até ontem o discurso de Jesus a respeito dele ser o pão que desceu dos céus, o pão da vida. E hoje nós vamos ver que Jesus vai a Jerusalém e ele encontra os seus irmãos. E os seus irmãos rejeitam os seus conselhos. Então, capítulo 7, do versículos 1 a 9, nós vamos meditar. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judeia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: "Você deve sair daqui e ir para a Judeia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele." Então Jesus lhe disse: "Para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que do que ele faz é mal. Vão vocês à festa. Eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado." Tendo dito isso, ele então permaneceu na Galileia. Aqui nós vemos então Jesus no terceiro ano do seu ministério, quando ele vai a Jerusalém e ele então repreende os seus irmãos. Há um intervalo aqui de alguns meses entre o capítulo 6 e o capítulo 7. Jesus permaneceu na Galileia. Ele não queria permanecer na Judéia, que era a sede para os judeus, porque eles procuravam matá-lo. De modo geral, todos concordam que os judeus mencionados nesse versículo eram os líderes, os governantes. Eram eles que cruelmente odiavam o Senhor Jesus e procuravam então a oportunidade para matá-lo. A festa das cabanas ou a festa dos tabernáculos era um dos eventos mais importantes do calendário judaico. Era na época da colheita e celebrava o fato de que os judeus tiveram em tendas ou abrigos temporários ao saírem do Egito. Era um feriado festivo, alegre, que se antecipava ao dia em que o Messias reinaria e a nação judaica habitaria na terra em paz e em prosperidade. No versículo 3, nós temos os irmãos do Senhor mencionados. Provavelmente eram os filhos nascidos de Maria após o nascimento de Jesus. Alguns dizem que eram primos ou parentes distantes, mas não importa o grau de parentesco com o Senhor Jesus. Nem por isso eram salvos. Eles não creram verdadeiramente no Senhor Jesus. Eles lhe disseram para ir à festa dos tabernáculos em Jerusalém e realizar alguns dos seus milagres por lá, para que os seus discípulos então pudessem ver o que ele estava fazendo. Os discípulos aqui, os quais eles estavam se referindo, não eram os 12 que andavam com Jesus, mas antes aqueles que professavam ser seguidores do Senhor Jesus na Judéia. Embora eles não acreditassem nele, queriam vê-lo manifestar-se abertamente. Talvez quisessem um pouco da atenção que viria a eles por serem parentes de uma pessoa famosa. Ou talvez invejassem a sua fama e insistissem então que ele fosse a Judéia na esperança de que ele pudesse ser morto. Talvez essas palavras tenham sido ditas com sarcasmo. Seus parentes pareciam aqui sugerir que o Senhor estava à procura de publicidade. Por que outro motivo ele estaria realizando todos esses milagres na Galileia se não quisesse ficar famoso?
Agora então é a sua grande oportunidade, é o que estavam dizendo. Você estava procurando a fama, deveria ir a Jerusalém para a festa. Centenas de pessoas estarão lá e você terá a oportunidade de realizar milagres para eles. A Galiléia é um lugar quieto e você está realizando seus milagres em um lugar praticamente isolado. Por que faz isso quando sabemos que quer ficar bem conhecido? E com isso acrescentaram: já que você fez essas coisas, deixe que todos o conheçam. Parece que o pensamento deles era: se você realmente for o Messias e se está fazendo esses milagres para prová-lo, então por que não oferece essas provas onde realmente terão valor, isto é, na Judéia? Os seus irmãos não tinham um desejo sincero de que ele fosse glorificado em Jerusalém. Eles realmente não criam que ele era o Messias e nem estavam dispostos a entregar-se a ele. O que disseram foi dito com sarcasmo. O coração deles não era reto perante o Senhor. Deve ter sido muito decepcionante para o Senhor Jesus o fato de que seus próprios irmãos duvidavam de suas palavras e obras. Entretanto, com frequência, os que são fiéis a Deus encontram maior oposição entre aqueles que lhes são as pessoas mais íntimas e queridas. A vida do Senhor estava determinada do princípio até o fim. Cada dia, cada movimento estava de acordo com um cronograma pré-estabelecido antes da fundação do mundo. O tempo oportuno para se manifestar abertamente ao mundo ainda não havia chegado. E ele sabia exatamente o que estava diante dele. Não era a vontade de Deus que ele fosse a Jerusalém nesse momento para fazer uma apresentação pública de si mesmo. Mas ele fez seus irmãos lembrarem que o tempo deles era sempre presente ou oportuno. A vida deles era vivida de acordo com seus desejos e não em obediência à vontade de Deus. Poderiam então traçar os seus planos, viajar como bem queriam, pois só estavam concentrados em fazer a sua própria vontade. O mundo não poderia odiar os irmãos do Senhor porque eles pertenciam ao mundo. Eles tomavam partido com o mundo contra Jesus. Toda a sua vida estava em harmonia com o mundo. O mundo aqui se refere ao sistema que o homem construiu e no qual não há lugar para Deus nem para o seu Cristo, como nós vemos hoje. O mundo, a cultura, a arte, a educação ou a religião. Na verdade, na Judéia era especialmente o mundo religioso, visto que eram os líderes dos judeus que mais odiavam a Cristo. O mundo odiou a Cristo porque ele testificou suas obras, que as obras que esses homens faziam eram más. É um comentário triste a respeito do ser humano depravado, que quando um homem sem pecado e sem mancha veio ao mundo, este tenha procurado matá-lo. A perfeição da vida de Cristo mostrou quão imperfeita era a vida de todo mundo. Do mesmo modo que uma linha reta revela a curva de uma linha em zigue-zague, quando colocada ambos lado a lado. Assim também, queridos, a vinda do Senhor ao mundo serviu para revelar ao homem toda a sua pecaminosidade. O homem, então, ofendeu-se com essa exposição. Em vez de se arrepender, de implorar a Deus por misericórdia, procurou destruir aquele que revelou o seu pecado. O Senhor falou então aos seus irmãos que subissem à festa. Havia algo muito triste nisso. Faziam de conta que eram homens religiosos e iam guardar a festa dos tabernáculos. No entanto, Cristo de Deus estava no meio deles e eles não tinham um amor verdadeiro por ele. O homem, até hoje, ama os ritos religiosos porque pode observá-los sem nenhum interesse verdadeiro no seu coração. Mas ponha-o frente a frente com a pessoa de Cristo e ele ficará desconfortável. Jesus disse que ele, por enquanto, não subiria à festa porque seu tempo ainda não estava cumprido. Ele não quis dizer que não iria à festa de modo algum, porque descobrimos no versículo 10 que ele foi.
Mas exatamente o que ele queria dizer é que ele não subiria com seus irmãos e não teria uma manifestação pública, pois não era hora para isso. Quando ele fosse, iria de maneira discreta e com o mínimo de publicidade possível. Por isso, o Senhor continuou na Galiléia, depois que seus irmãos haviam subido à festa. Deixaram para trás aquele que poderia lhe dar alegria e o regozijo que a festa dos tabernáculos representava. Porque a própria festa dos tabernáculos, ela era a simbologia do Cristo que eles estavam rejeitando. Amanhã nós daremos continuidade, entendendo o que Jesus então subiu depois a Jerusalém, depois dos seus irmãos, e o que ele ensinou no templo. Que Deus abençoe você.